Fala galera, boa tarde a todos vocês, ou bom dia, ou boa noite, né? Aqui é o William Matides do canal Educando Cérebro, ok? Então hoje nós estamos aqui na Secretaria da Cultura de Guaratinguetá, como nós havíamos prometido a todos vocês, que está todo mundo curioso, eu acredito, e eu estou aqui com uma excelentíssima pessoa, um dos secretários aqui da Cultura, que é o senhor, ou você, né? Mais fácil, né? Luiz Carvalho, aqui da Secretaria da Cultura. Ele vai estar comentando um pouquinho para vocês daqui da Secretaria, da formação dele, né? O que a formação dele está agregando aqui na Secretaria da Cultura também. E é isso. Então, vamos começar lá. Luiz, por favor, diga pra gente, sim, ou né, da forma mais informal possível, um breve histórico da sua formação, como que você conseguiu chegar aqui na Secretaria da Cultura, quais são as suas contribuições, sua história, sua formação, por favor. Perfeito. E boa tarde, claro. Boa tarde a você, boa tarde a todos os internautas, telespectadores do canal Educando Cérebro. Aliás, começo parabenizando vocês pelo trabalho, é um trabalho sensacional. Acho que a cidade de Guaratinguetá, na verdade o Brasil como um todo, precisa de trabalhos como esse para que a população se conscientize um pouco mais sobre o que ela pode fazer, né? O que é cultura, enfim, eu acho que é muito bacana o trabalho de vocês. Um pouco sobre a minha história, eu sou formado em administração de empresas na USP. O meu histórico profissional é todo voltado à parte empresarial, né? Só na época de estagiário, eu fiz estágio na Sabesp, fiz estágio numa ONG chamada Vento em Polpa. Essa ONG ela trabalhava em inclusão social, na época eu era coordenador de um projeto de incentivo à leitura chamado Maluco por Livros. Mas enfim, na hora que eu comecei efetivamente a trabalhar, eu já trabalhei na área empresarial. Então, no meu primeiro emprego pós-formado, fui trainee na época Unibanco, depois virou aceitar o Unibanco, né? Então, fiquei um ano sendo treinado lá pelos profissionais do banco, fazia treinamentos em escolas de gestão e depois rodava as áreas. Então, fiquei um ano sendo preparado para depois efetivamente trabalhar. Rodei algumas áreas do banco, rodei o atacado, varejo, trabalhei bastante na área de produtos. E depois que eu saí do banco, decidi que eu queria empreender, que eu queria fazer as minhas coisas e queria ganhar meu dinheiro também, ganhar mais. Eu trabalhei eu tenho uma empresa de construção, uma construtora e incorporadora. Enfim, eu sou sócio até hoje, mas não trabalho mais naquilo. Então, resumidamente, o meu histórico é todo voltado a essa parte empresarial. O prefeito Marcos Oliva me convidou para assumir a Secretaria da Cultura, para dar essa cara, para dar esse toque de gestão, né? Então, quando ele me chamou, ele falou: Luiz, eu quero colocar um gestor lá dentro da Secretaria, para que a Secretaria funcione como organização. Então, o meu principal objetivo aqui é trazer técnica administrativa de gestão, fazer com que essa organização seja eficiente. E o que significa uma organização ser eficiente? Que ela tem os seus recursos e atinge os objetivos que ela precisa. Isso, no final das contas, é administrar, né? Você tem recursos para atingir objetivos. Então, esse é um dos principais papéis que eu tenho aqui na Secretaria. Então, eu conto muito com a ajuda das pessoas técnicas em cultura para que sim a gente consiga ter um direcionamento cultural aqui no município. Então, essa é mais ou menos a minha história de profissional. Ok. E como você diz, né, a sua contribuição aqui na Secretaria de Cultura é mais para a administração, né, a parte administrativa. Isso. Eu acho que um papel, todo o gestor, todo secretário, ele tem um papel muito mais administrativo do que técnico. Então, a gestora da Secretaria da Saúde, ela não está lá para ser médica, enfermeira ou algum outro cargo específico da saúde, ela está lá para ser uma administradora da saúde. Então, para mim, a expertise exigida para um secretário, para um prefeito, é uma expertise de gestão. Então, na minha visão, um secretário tem que ter muito mais habilidades de gestão do que habilidades técnicas conceituais da sua área específica. Então, um pouco dessa linha que eu acredito, e esse é o papel que eu faço aqui. Obviamente, para a gente elaborar um documento como esse aqui, que é uma referência para a gente, que é o Plano Municipal de Cultura de São Paulo, para a gente conseguir fazer esse documento de Guaratinguetá, não vai ser só a minha cabeça que vai pensar, né? Vai ter que ter o quê? A contribuição
de toda a sociedade, todos os artistas, todos os agentes culturais. Sim. Inclusive esse eu acho que é uma coisa, como administrador, que eu senti muita falta dentro da secretaria. Todo administrador ele precisa de um plano, para você saber para onde você caminha. A gestão, né? Perfeito. Então, a Secretaria de Cultura não possuía um plano municipal. Entendi. A tendência é que a gente consiga ter já esse plano agora até o fim do ano. Como falei, esse aqui é aliás, aconselho a todo mundo a entrar e procurar, até se puder colocar depois no link aí no vídeo, podemos colocar. o link do Plano Municipal de Cultura de São Paulo, que é sensacional, vale muito a pena ler, tem um histórico de como é que foi feito e depois tem um documento efetivamente do que é. Então, enfim, comentei tudo isso para responder a sua pergunta do qual que é a minha contribuição aqui. Eu acho que é muito mais mesmo do ponto de vista administrativo, de gestão, e até depois a gente vai mostrar alguns documentos, algumas coisas que a gente já estruturou aqui na Secretaria. Então, gente, agora nós vamos mostrar um pouquinho da sala aqui do Luiz Carvalho, tá? A gente vai mostrar aqui a lousa dele, onde ele faz algumas anotações. E ele vai estar comentando com a gente um pouco sobre essas anotações dele, que tá assim, organizada, tá bagunçado. Não, bagunçado não tá, mentira, tá? Tá bem organizadinho isso aqui. E ele agora vai comentar com a gente o que tá escrito nessa lousa pra galera aí que tá assistindo. Primeiro eu acho que fazer para todo mundo que tá vendo, explicar do porquê que tá tudo meio entulhado, entre aspas, aqui. Porque a secretaria acabou, a sede nossa aqui ficando pequena para o tamanho da nossa operação. Então chegou... Quando eu assumi aqui a secretaria, tinha uma escriturária e uma menor aprendiz, mais motorista. Hoje a gente tem 14 pessoas trabalhando aqui na secretaria. Então acabou apertando. Por exemplo, essa mesa é a mesa da subsecretária, que foi colocada aqui, não tinha, então a gente dividiu as salas. Essas caixas aqui são as caixas de som que a gente comprou para a secretaria. A secretaria não possuía estrutura de som na iluminação, o que onerava um pouco o orçamento, né? Toda vez tem que alugar. E como a gente não tem espaço para guardar, ficou aqui mesmo na minha sala. Aqui algumas anotações, né? Algumas demandas que eu tinha que passar com o prefeito. Isso aqui eu usei um dia para explicar para a estagiária como é que se faz a descrição de processo, principalmente para padronização, se quiser fazer padronização de normas ISO, né? Todo processo tem uma entrada e uma saída, né? Um produto, e tem depois o procedimento a ser executado no meio. Aqui algumas pessoas que a gente já conversou sobre patrocínio, aqui alguns projetos que a gente tem para o ano que vem, tem mais coisa para baixo. Enfim, acho que vale até mostrar aqui também esse quadro que tem a imagem de um dos maiores artistas do Vale do Paraíba, acho que o maior artista plástico do Vale do Paraíba, o Kisaki Júnior, pai do meu amigo Ernesto Kisaki. Então vale também essa menção. Aqui na sala tem outros quadros, na verdade espalhados pela secretaria, tem outras obras de artes vencedoras dos salões que a gente tem aqui no município, que é o Kisaki Júnior e o Ernesto Kisaki. Então esse quadro vermelho aqui da minha amiga Roxana, ali em cima temos uma outra escultura do meu amigo Luiz Antônio, marido inclusive da Roxana. E é isso um pouco. Aqui essa aqui é o meu grande instrumento de trabalho, essa lousinha aqui. Toda vez que a gente tem reunião, escrevo. Acho que essa aqui foi a última que a gente fez relacionado a plano diretor, e essa aqui era uma listinha de ações que deveriam ser feitas em cada uma das secretarias, né? De cada secretaria ter um plano municipal setorial, lá ter um sistema de financiamento próprio, ter um conselho funcionando, fazer anualmente uma conferência, ter os fóruns, ter simpósio, fazer anualmente também audiências públicas e ter um sistema de indicadores. Enfim, conversando com uma pessoa aqui que a gente estava pensando uma padronização do formato de gestão das secretarias. Então, galera, estamos de volta aqui com algumas perguntas de alguns internautas e também aqui da equipe da Educando Cérebro. E agora estamos aqui também com o jornalista aqui da Secretaria de Cultura, o Vitor Montenegro, que também está aqui junto com a gente, tá? E os dois vão responder na medida do possível. Se eu não souber, eu já passo pro Vitor. Ele vai passando para ele. A bomba estoura lá, hein? Então, Luiz e Vitor, os pontos de referência daqui da cidade de Guaratinguetá, que acredito eu que futuramente possam ser agregados como parte de cultura aqui da cidade. Quais são os pontos de referência aqui? Eu acho que Guará tem um local muito ocioso, e aí eu acho que já vai uma crítica ao poder público dos últimos anos. Eu acho que não teve o apoio necessário para o Museu Frei Galvão. Então, eu acho que o Museu Frei Galvão vem sendo brilhantemente administrado pela família Maia, né, desde eu acho que sua fundação, e é um espaço maravilhoso, tem um dos acervos mais completos do estado de São Paulo. De cidades do interior é muito difícil ter uma cidade que tenha uma
um acervo como aquele. E além disso tem diversos outros andares ali que poderiam ser feitos. Tem um anfiteatro maravilhoso para 400 pessoas, tem uma sala, um salão de exposições também. Então lá é um espaço que a gente pretende utilizar muito mais agora para o ano de 2018. Tem alguns espaços também que a gente acredita que possam ser melhores utilizados, né? O Parque Ambiental é um local que a gente pretende em 2018 fazer mais eventos culturais, é um lugar que é bem frequentado, as pessoas gostam muito de lá. Tem a ponte metálica, tem algumas sugestões lá, inclusive tem uma enquete, né, que bombou no Facebook sobre o que fazer com aquele espaço. Ainda tem algumas necessidades legais, né, tem que ver a estrutura dela, se aguenta, enfim, tem um pré-trabalho para fazer, mas com certeza 2018 vão ter coisas lá. O espaço do lado do Senac, enfim, acho que tem uma série de locais aqui em Guaratinguetá que a gente possa utilizar como espaços de vivência e ação cultural. Alguma coisa mais? Sim. Parabéns. Então, mais uma pergunta. Esse ano, 2017, foi assinado um decreto 8270 de 2017, da preservação do patrimônio do centro histórico daqui da cidade de Guaratinguetá. Mas assim, a gente percebe que muita gente aqui da cidade ainda não conhece esse decreto e que assim, teve um grande avanço já para a cidade de Guaratinguetá. E o que esse decreto planeja para alcançar toda a população aqui da cidade? O principal objetivo desse decreto é finalizar com o movimento que vinha acontecendo aqui em Guará de derrubada de imóveis antigos, históricos do município. Então, a gente teve, né, há um tempo atrás, um dos centros, arquitetonicamente falando, um dos centros mais bonitos do nosso estado, quem sabe do município, né? O nosso centro histórico, ele é mais antigo, por exemplo, que o centro de Ouro Preto. E, enfim, infelizmente, ao longo dos anos, a gente perdeu diversos prédios históricos. Fazendo um paralelo, Ouro Preto, Diamantina, Paraty, diversas cidades históricas preservaram todo o seu centro. Sim. E hoje utilizam esse centro para quê? Como atração turística. Então, boa parte da receita dessas cidades vem do turismo. Boa parte da receita do turismo vem do turista que vai visitar esse centro histórico. Então, esse decreto, ele é o início do projeto de revitalização do centro histórico. Então, essa é seu grande objetivo, proteger o que a gente tem hoje e reconstruir o que a gente perdeu ao longo do caminho. Então, essa que é a grande inovação desse decreto. Então, até, mais uma vez, eu parabenizo aqui o prefeito Marcos Oliva pela coragem, pela vontade de preservar o nosso patrimônio histórico, que foi iniciada com esse decreto, mas tem uma sequência de ações que vão ser feitas. O decreto já prevê a criação de uma comissão de proteção e defesa do patrimônio histórico. Essa comissão está em fase final de regulamentação. A sequência do trabalho, a gente vai fazer também um inventário completo de todos os imóveis do centro. Então a gente tem 1.145 imóveis, se eu não me engano, aqui nesse período do centro histórico. A gente vai ter que inventariar um por um desses imóveis. Então, ver qual que é a característica do imóvel, ver todos os detalhes, como é que é a janela, qual o material que é, qual que é o desenho. Vai ter que reformar, né? O inventário, na verdade, você mapeia, né? Você faz um diagnóstico, então você tira foto, você vê como é que é a casa. E depois, alguns você vai ter que recuperar, né? Pegar alguma janela que tenha sido modificada. É uma reforma, né? Isso, então o processo é um processo longo, é um processo que não vai ser da noite para o dia, mas que precisa ser iniciado em algum momento. Entendi. Esse processo vai ser complementado com uma lei de regulamentação da comunicação visual no município como um todo, né? O que em São Paulo chamou a Lei Cidade Limpa, e que diminui as comunicações visuais nas fachadas e etc. E depois vai ter, por fim, uma lei de incentivo financeiro e fiscal para todos os proprietários de imóveis que sejam protegidos pelo patrimônio histórico. Então, uma pessoa que tem uma casa que seja protegida pelo patrimônio histórico, ela vai ter desconto nos impostos, então provavelmente vai ter seu IPTU reduzido ou até zerado, vai ter desconto no ITBI, ISS, e além de tudo também a gente vai criar um mecanismo que utiliza do potencial construtivo, né, uma coisa de um mercado de crédito construtivo para beneficiar esses imóveis. Então a lógica é mais ou menos essa. Entendi. Para complementar o que o Luiz está falando, uma das ações que a gente pensou para atingir as pessoas é fazer elas pensarem
para trazer elas para os nossos eventos, para os eventos que a gente realiza, para os eventos que a gente promove, e trazer esse assunto para esses eventos. Por exemplo, na Estação Cultural, a gente fez a pedalada cultural, que é um passeio ciclístico cultural e histórico, indo de ponto em ponto turístico, e o mais conhecido, para falar um pouco dele e mostrar para essas pessoas que estão ali naquele passeio um pouco da história de Guaratinguetá, um pouco para ela valorizar a própria história da cidade, valorizar a arquitetura que é pluralista, segundo a palavra do historiador Leandro Santos. Ele falou que a arquitetura pluralista é muito rica, e tem segredos aqui da época de Oscar Niemeyer, por exemplo, que trabalharam diretamente com ele. Legal. E Guaratinguetá, ela se destaca como uma cidade à frente das outras no Vale do Paraíba, por ter uma arquitetura tão forte assim. Então, esse é um dos passos para conscientizar a pessoa e levar também esse assunto para que ela perceba o que ela pode fazer, o que ela pode ajudar, o que não pode ser feito, e também conscientizar e assim, divulgar e atingir a todo mundo. Bacana. E esse decreto, ele está acessível para todo mundo acessar assim? Sim, quem quiser conhecer um pouco mais do decreto, é só olhar o Diário Oficial. Eu nem sei como é que a forma mais fácil de olhar isso. A gente deixa o link. Vamos deixar o link, é fácil deixar o link. O decreto ele foi feito em duas fases, ele teve o decreto inicial e depois um complemento. Sim. O complemento foi porque a gente incluiu no complemento um conjunto arquitetônico desenvolvido por Oscar Niemeyer, que fica lá no Clube dos 500. Então, esse conjunto hoje é um bem preservado, não pode ter nenhum tipo de ação em cima dele, hoje que não seja aprovado por esse Conselho de Proteção do Patrimônio Histórico. E também se estipulou e regulamentou as penalidades para quem, por acaso, fizer alguma ação em cima de algum bem tombado. Então, hoje, se o bem protegido tiver, por exemplo, for demolido, isso é encarado contra um crime contra o patrimônio histórico, com punições previstas na nossa Constituição Federal e também através desse decreto. Então, a multa é grande, a multa está salgada, e mais do que isso, a pessoa, se por acaso fizer isso, ela é obrigada a reconstituir a fachada. A multa pode chegar até R$500 mil em um mês. Se ela não fizer o programa de reconstituição, R$500 mil de novo ela vai tomando até ela reconstituir. Então, realmente é uma lei que veio para ficar e que é forte contra quem fizer algum tipo de contravenção. Bom, então, mais algumas perguntas aqui então para o Luiz e para o Victor, né? O que o setor cultural de Guaratinguetá tem necessidade? O que ele precisa hoje? Eu acho que uma das principais necessidades do setor cultural é um aporte maior de recursos, né? Eu acho que a gente precisa de um aporte maior dentro da Secretaria de Cultura. Acho que precisa de um apoio maior também das empresas aqui do município de Guaratinguetá. Precisamos de um apoio maior da BASF, da Liber, da GC e mesmo dos outros empresários aqui do município, porque esse é um dos grandes segredos de sucesso de gestões culturais em outros locais, né? Sim. Então, com certeza, Guaratinguetá hoje tem uma carência de recursos, né? E acaba que atrapalha um pouco o trabalho. O prefeito Marcos Oliva já melhorou o orçamento da cultura para o ano que vem, mas eu acho que ainda tem espaço para evoluir. E, além disso, ter uma participação efetiva dos artistas, né? A gente procura ter uma secretaria bem aberta, bem acessível aos artistas. Então a gente precisa o quê? Que os artistas venham, que tragam propostas, que tragam projetos, que tragam ideias, que mais do que isso, que efetivamente frequentem os eventos, que a população esteja comparecendo a todos os eventos da Secretaria. É muito importante a gente frisar também que a Secretaria da Cultura não faz nada sem a população. Sim. É a população que ajuda a gente a levar um evento de qualidade, é ela que vai falar o que ela está querendo, o que ela precisa ouvir, o que ela precisa ler, o que ela precisa absorver para que ela enriqueça culturalmente junto com a gente, que a gente possa proporcionar. Porque se a população não participa dos eventos, não se manifesta, a gente não vai ter um retorno, a gente não vai ter um trabalho assim tão efetivo e um trabalho que chegue a todos. Entendi.
E a respeito desse dia 26 agora, domingo, né, dia 26 de novembro agora, de 2017, que vai ser realizada essa pré-conferência municipal, o que você poderia falar pra gente aí? Acima de tudo, que é muito importante a participação de todas as pessoas dentro da pré-conferência. Então, dos artistas, dos agentes culturais, dos amantes da cultura, de quem tem uma ideia, de quem tem uma necessidade. O objetivo dessa pré-conferência é o quê? Ela vai tentar fazer um diagnóstico da situação da gestão cultural e da cultura guaratinguetaense. A gente vai ter discussões setoriais, eu estou até com a minha colinha aqui para falar, então vão ter as setoriais da música, das artes cênicas, das artes visuais, dos movimentos populares, da dança, do patrimônio, da literatura, do audiovisual, do hip hop e dos movimentos sociais. Então, esse evento ele é realizado em parceria com o Conselho Municipal de Cultura. Aqui deixo um abraço para todos os conselheiros municipais que vêm fazendo um excelente trabalho aqui no município. Mas então, essa pré-conferência é muito importante porque é dessa pré-conferência que vai sair o direcionamento para a conferência. E na conferência o que a gente vai votar, o que a gente vai definir? O Plano Municipal de Cultura, não o de São Paulo, mas o de Guaratinguetá, que com certeza vai ter um padrão muito próximo desse aqui. A gente vem estudando esse documento há muito tempo e tenho certeza que vai fazer uma coisa muito bacana. É a hora de aparecer, é a hora de trazer a sua ideia, para que a sua ideia se consolide como uma política pública municipal. E não tenha medo de dar sua ideia, de dar sua opinião. É para isso que a gente quer, você dar sua opinião, dar sua ideia, para que a gente possa crescer junto com você. E não adianta só reclamar que a prefeitura, que a Secretaria de Cultura não faz nada. A gente tem que ir até o local, ver o que está acontecendo, vamos procurar saber, não é só chegar no Facebook e destrinchar discurso de ódio, porque a Secretaria não está fazendo nada, o prefeito não faz nada. Primeiro, chega alguém da secretaria, pede informação, fala, posso falar com tal pessoa? Pode, marca um dia, um horário, fala o que está acontecendo, o que eu posso fazer e por que o meu projeto foi impedido. Não sai por aí querendo arregaçar a secretaria, querendo arregaçar a prefeitura, porque é uma coisa que não vai adiantar, vai ser palavras em vão se você não chegar em alguém que seja, né, que mande no setor ali para poder resolver esse problema. Então, como o Vitor e o Luiz falou, a gente tem que nós, guaratinguetaenses, temos que chegar nos pontos principais, nos núcleos, né, de cultura e realmente fazer a reclamação que tem que ser feita. Não adianta ficar com medo, mas será que não sei o que, não. Pega o que está feito, não foi feito, por que não foi feito? Chega neles e fala, é mais fácil. E o Mark Zuckerberg ele não manda uma cartinha pra gente, fazendo um compilado de todas as reclamações do Facebook, mas na verdade isso eu nem tenho que reclamar, eu sinto uma receptividade muito legal nas redes sociais do trabalho que vem sendo feito na Secretaria da Cultura. É óbvio que a gente não tem hoje uma estrutura ideal e perfeita, ainda tem muito trabalho a ser feito, mas eu fico bem contente em ver a repercussão que o trabalho da Secretaria de Cultura vem gerando nas redes sociais. O Vitor que falou uma coisa, eu também cortei ele. Não, mas é isso que você falou, William. Não adianta reclamar e tal e não buscar informação. A gente está aqui, principalmente nas redes sociais, para chegar até a pessoa e dar um espaço para ela, para que ela possa falar. Muitas pessoas já deram muitas boas ideias que já foram inseridas na nossa programação, em comentário, em box, e a gente está ali para isso, porque a gente pega essa ideia, porque a gente some. Porque, como diz uma das nossas colaboradoras, é todo um trabalho em equipe e a gente faz tudo. Se tem uma reclamação, a gente está deixando de fazer alguma coisa, fale, a gente vai fazer, a gente vai buscar uma solução para poder fazer.